O tema desta manhã gloriosa, que encerra o semestre de 2024, primeiro semestre, é o caráter de Deus. E a primeira parte dele, porque a segunda parte será especialíssima também no dia 14 de julho, se o Senhor assim nos permitir. Caráter é o mesmo que personalidade. Todos aqui somos pessoas. Por que você sabe que você é uma pessoa? Que você tem dentro de você um espírito. A pessoa tem um espírito, tem um caráter, tem uma personalidade. É a essência de um ser, caráter. E com toda a humildade aqui diante do meu Deus, nós vamos falar hoje sobre o caráter de Deus. É possível? É. O que é que nós temos hoje aqui para poder expressar para você o caráter de Deus? Qual é a única ferramenta que nós temos disponível, porque nós não estivemos que nem Paulo no paraíso, quando ele ouviu direto de Cristo ressuscitado o caráter da mente de Cristo? O que é que nós temos hoje? Nós temos uma coisa que os antigos não tiveram. Palavra escrita. A palavra de Deus escrita. Vamos apresentar textos bíblicos que apresentam o caráter de Deus, que é único. Só Ele tem isso. O único Deus tem esse caráter. Primeiro ponto no caráter de Deus, nós podemos ver nesse texto que nós vamos apresentar para você agora, o trato de Deus com a humanidade em geral. Como Deus trata com a humanidade. Todo mundo junto. Não estamos separando quem é escolhido, quem não é. Aqui vai tudo. Apesar que está falando para os judeus, para os hebreus, em Deuteronômio 32, 39, 40 e 41. Vede agora que eu sou, e não há deuses comigo. Não é os deuses, somos nós. Aqui não está falando de nós. Aqui está falando dos deuses que os hebreus, que foram escravizados durante muitos e muitos anos, e muito tempo, eles seriam escravizados. E Deus estava dizendo para eles, vocês vão conviver com povos que têm muitos deuses, como gregos, romanos, babilônios, filisteus, etc, etc, etc. Vocês vão conviver com povos que têm muitos deuses. Mas veja só, eu sou quem eu sou, e não há deuses comigo. Eu faço morrer e eu faço viver. Ou seja, eu mato quem eu quero e dou vida para quem eu quero. E mantenho a vida de quem eu quero. Eu firo ou machuco e eu curo a ferida. E não há quem possa livrar da minha mão. Que bom, né? Que bom. Porque eu levantarei minhas mãos aos céus e direi, eu vivo para sempre. Mas um cenário, Deus levantando as suas mãos para o céu e dizendo, eu sou o que sou, faço tudo isso e ninguém pode fazer nada. Se fosse um Deus mau, hein? Se eu afiar minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, ou seja, o julgamento, castigo, eu tomarei vingança contra meus inimigos e retribuirei aos que me aborrecem. Deus dizendo que tem inimigos. Que coisa! Esse é o caráter de Deus. Então Deus aqui, ele falou para todo mundo, olha, é o seguinte, eu dou a vida, eu tiro a vida, eu machuco e eu curo quem eu quiser, na hora que eu quiser, e ninguém vai poder fazer nada. E eu tenho inimigos, e quando eu resolvo desembainhar minha espada, isso é uma figura, eu vou então matar os meus inimigos ou ferir os meus inimigos. Ponto 2. Caráter de Deus, convocando para uma missão. Nós vamos dar um exemplo aqui, quando Deus convoca alguém, não é só líder. Tem pessoas que pensam
que Deus só convoca líder para uma missão. Isso aqui é para pastor. Não é. É para todo aquele que Deus convoca para uma determinada missão. Você, eu sou apenas uma pessoa que... Você não é apenas nada, você é um Deus. E Deus pode usar você para o que Ele quiser. Aqui nós vamos ver o exemplo do chamamento de Moisés para guiar o povo de Israel, e aqui tem ensinamentos para nós muito importantes. Porque Moisés, o pessoal fala, Moisés. Você vai ver quem era Moisés. Você vai ver quem é Moisés nesse texto. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor tinha acabado de falar para ele que ele ia dar uma missão para Moisés cumprir. E não era uma missão simples. Você sabe qual foi, né? Não era brincadeira, não é coisa de um dia. Vai lá, vai lá, pega o envelope que está ali na esquina e traz para mim. Não é isso não. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem desde que tu falas a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E Deus chamou Moisés para falar com o faraó, que era o cara, né? Já pensou um gago chegar diante do faraó? Mas aí Moisés falou, olha, vamos lá. E o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Está de brincadeira. Quem fez ao mudo e ao surdo? Quem fez o mudo e o surdo? Tem gente que pensa, não, ele teve um problema de nascimento. É? Quem fez? Quem fez ao mudo e ao surdo? Ao que vê, você, e ao cego, que não é você. Não sou eu, Senhor? Não fui eu que fiz isso tudo. Vá, pois, agora, Moisés, gago. Ainda bem que você é só gago. É meio briguento também, mas não tem problema. E eu estarei com tua boca, e te ensinarei o que haverás de falar. E Moisés disse, Senhor, envia-te, rogo, por meio daquele que deves enviar, menos a mim. Eu não, Senhor. Isso que o Senhor está pedindo para mim, isso é muito difícil. E eu te amo, te respeito e tudo, então vai. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Não para destruição. Cobrança forte. Eu quero você e fechou. Você vai discutir comigo? E disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Aí Moisés ficou pensando, então por que não manda ele? Se ele fala bem e eu sou gago, manda esse cara logo e me tira dessa. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará o seu coração. Verso 15. Tu falarás a ele, agora é Deus falando, Moisés, você vai falar para o Arão, e vai pôr as palavras que eu quero na boca dele. Eu não vou falar com ele, vou falar com você, porque eu quero falar com você. E eu estarei com a tua boca e com a boca dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Deus disse, tá bom, vai junto com o teu irmão Arão. Verso 16. E ele, Arão, falará por ti ao povo. Ele te será por boca. Ele vai ser a tua boca, visto que você é gago. Mas eu quero falar com você. E tu lhe serás, meu Deus. É muito forte isso. Deus pega um gago, boca pesada, um homem grosso, e fala, você vai lá no povo de Israel, vai tirar esse povo do Egito lá. Você sempre vai se dirigir ao povo através do Arão, porque ele não é gago, mas é você. Você será para Arão como eu, como Deus.
Esse é o caráter de Deus, abençoados. Eu não tenho culpa. Aí vem o ponto 3. No trato, Deus, o caráter de Deus no trato com povos estranhos. Agora você vai ver o chicote estralar. Porque a gente muitas vezes não entende certas coisas, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. E a gente pensa que Deus está demorando, que Deus foi ríspido demais com alguém, que Deus, Senhor, por que o Senhor deixa o sofrimento no mundo? Veja agora o que o Senhor disse a Ciro, rei da Pérsia, através do profeta Isaías. Gozado, Deus falava com Ciro através do profeta Isaías. Mesma coisa. Por que não falou direto com Ciro? Porque era um povo estranho. Isaías 45, 5. É dentro daquele contexto do verso 7 que nós vamos chegar nele agora. Todo mundo? Esse verso 7 é muito pesado. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais. Não há Deus além de mim ou fora de mim. Não há Deus, com letra minúscula. Não está falando de nós, não. Está falando dos deuses dos povos. Inclusive do Ciro. Deus do Ciro. Pérsia, cheio de deuses. Assim, Babilônia, insuportável. Eu te cingirei, ou seja, eu te prenderei, te atarei, te vestirei, ainda que você não tenha me conhecido. Ciro não conhecia o Deus que Isaías conhecia. Ciro era um Deus pagão, e o nosso Deus não falava com ele. O povo estava lá, os persas estavam lá, os babilônios, e Deus não se dirigia a eles nunca, porque o nosso Deus tinha um povo, o povo hebreu. Esse é o povo de Deus naquele tempo. Então Deus disse através de Isaías, eu te cingirei, eu vou te prender. Deus falou para Ciro, eu vou te prender, vou te atar, vou te vestir, vou te amarrar. Ainda que você não tenha me conhecido, você vai me conhecer agora. Verso 6. Para que se saiba, desde o nascer do sol e até o poente, que é onde o sol se põe, que não há outro. Não interessa onde você está, qual é o teu povo, se você é importante na terra ou não, não me interessa. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Diz lá para o Ciro, verso 7. É daí que vem esse texto. Eu formo a luz e crio as trevas, se preferir escuridão. Escuridão em todos os sentidos. Escuridão física, escuridão espiritual ou mental. Deus escurece quem Ele quer, endurece quem Ele quer e ilumina quem Ele quer. Glória ao Senhor. Agora vem. Eu faço a paz e crio o mal. Quando a gente, eu crio o mal. Então Deus. Aí entra uma teologia que hoje já não serve para nada. Deus está dizendo o seguinte: eu faço a paz e crio a adversidade. O mal aí é a adversidade. O que é a adversidade? Tudo aquilo que você não gosta. Contrário a você também. Aqui não está falando de filhos de Deus, mas ele também envia sofrimento. Deus envia dor. Quem é que envia dor? O diabo, negativo. Deus envia o sofrimento, a dor e a enfermidade. E ele disse isso para Ciro. Ciro era o quê? Um adversário, um inimigo. Era um rei da terra. Não é que Deus era inimigo dele. Deus criou ele daquele jeito. Filho de perdição. Para seus filhos eleitos, visando sua disciplina, agora vem diferente. Amadurecimento e arrependimento de suas ações, Deus também envia esse tipo de coisa, mas não para o mal, e sim para o bem. Comece a separar em sua mente que aquilo que você está passando hoje, eu estou passando uma coisa que não posso acreditar que é Deus. É Deus, sim. Se você é um filho de Deus, é Ele que está enviando de alguma forma. Para que Deus faz isso comigo? Para você crescer. Ele quer que você cresça.
Você não vai crescer com tapinha nas costas. Você não vai crescer com abundância nesse momento, porque você tem que aprender primeiro algumas coisas que ele quer lhe ensinar. Para os filhos de perdição não existe propósito. Para os filhos de Deus, os vasos de misericórdia há propósito. Por que você hoje está feliz reinando em vida? Porque Deus tem propósito contigo. E Ele já te vê passando por tudo. Limpo como ouro, passando no forno e saindo lá na frente maravilhosamente bem. E o ponto 4, que no caso aqui vai ser o último neste momento desta ministração. O caráter de Deus no trato com o povo de Israel. Quem era o povo de Israel antes da cruz? O povo único de Deus. Os hebreus foram escravos por diversas vezes. Você se lembra? Os hebreus foram escravos no Egito, os hebreus foram escravos na Babilônia, os hebreus foram escravos no tempo dos juízes, na mão de um monte de povos estranhos, filisteus, amonitas, moabitas. Olha, é impressionante o que esse povo já passou na face da terra. Veja o que Deus afirmou em Deuteronômio 4:29. Mas se desde ali, Deus está falando do cativeiro que vocês passarem, Deus já sabia que eles iam passar por aquilo e Deus queria que eles passassem. Se desde ali vocês buscarem o Senhor, seu Deus, tu o encontrarás. Se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso não é para nós hoje, abençoado. Nós não temos que buscar a Deus, porque Deus já está em nós. Porque o pacto mudou, hoje nós vivemos na graça, no Evangelho depois da cruz. Mas naquele tempo, para aquele povo, Deus tinha que falar isso. Se vocês me buscarem de todo o coração e de toda a tua alma, quando vocês estiverem em angústia, falando para o povo lá, e todas estas coisas vierem sobre ti, então nos últimos dias te voltarás para o Senhor teu Deus e ouvireis sua voz. Deus não está dizendo se vocês buscarem, Ele está dizendo quando vocês buscarem, porque Ele sabia que eles iam buscar. E o povo de Israel hoje está sofrendo? Está. Mas um dia eles vão buscar, que não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não tem saída. Porque o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te deixará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto ou da aliança que fez com teus pais sob juramento. O que Deus falou? Para Abraão e para a dona Sara. O filho que nascer do teu ventre vai ser filho da promessa. E demorou. E demorou. E aí, o ser humano diz... O que o ser humano diz? O homem entra, a carninha entra no meio e diz o quê? Está demorando. Deus se esqueceu. Não vem mais. Deus se esquece? Deus se esquece? Deus precisa de psicólogo. Os psicólogos lembrar ele, Senhor, você esqueceu daquilo lá. Para com isso. Agora, pois, agora vem aí. Deus disse, não me esquecerei do juramento que eu fiz com seus pais. Agora, pois, pergunta, isso aqui é muito forte. Pergunta aos tempos passados. Um falava para o outro. Como é que a Bíblia foi escrita? Um pai falando para o filho, Deus é isso, Deus é assim, assim, assim. Abraão falou para Isaac, Isaac falou para Jacó, e Jacó falou para os filhos, e assim foi. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, falando a Israel, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, se desde um extremo do céu a outro, aconteceu coisa tão grande quanto esta, ou se ouviu coisa tão grande quanto esta. Qual é a coisa grande quanto esta? Essa que vem agora, verso 33. Algum povo que você conhece ouviu a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu ouvistes, sem perecer? Naquele tempo, Deus falava no meio do fogo lá com alguém, somente com o povo dele. Deus não falava no meio do fogo com Ciro, nem com o faraó, nem com ninguém. Só com o povo dele. E alguém que ele escolhia. No caso, quem foi? Moisés, o gago. Verso 34. Ou Deus intentou vir para tomar para si uma nação do meio de outra nação,
com provas, com sinais, com milagres e com guerra, e mão poderosa e braço estendido, e atos aterradores, como tudo que o Senhor fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Então Deus está dizendo. Vocês já ouviram falar de um Deus que escolheu uma nação dentro de outra nação? O povo de Israel estava dentro do Egito. Deus foi lá, arrancou eles de lá e falou, eu vou pegar um povo que está escravizado dentro daquela nação, e desse povo vou fazer uma outra nação. Os judeus não eram nação nenhuma. Os hebreus eram um povo hebreu. E hoje é o povo de Israel. Olha só. Ali a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Repetindo aquilo que ele falou antes. E não há outro além dele. E olha que o Egito tinha Deus, hein? O Egito, um dos países, uma das nações que mais teve Deus na face da terra. Cabeça de pássaro, corpo de homem, cabeça de, sei lá que diabo tinha lá, tinha de tudo. Os 10 mandamentos, o decálogo, proibia o culto a deuses estrangeiros. Durante muito tempo, os deuses estrangeiros foram considerados abaixo do Senhor. Veja só a diferença de uma coisa para outra. O povo de Israel considerava que os deuses antigos, dos povos, que não era o Deus poderoso, estavam abaixo. No versículo 35, é aclarado que esses deuses simplesmente não existem. A ti te foi mostrado, 35, para que soubesses que o Senhor é um Deus. Não, que o Senhor é Deus, o único, e não há outro além dele. E em Isaías 43, versos 10 e 11, entrando aí, depois voltamos para Deuteronômio, Deus disse a Isaías, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, Israel, para que me conheçais e creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus foi formado. E depois de mim, nenhum Deus, nenhum outro haverá. Não há deuses no mundo, a não ser os filhos de Deus. Onde estão eles? Cadê os filhos de Deus? Sentadinhos no auditório, só olhando para a minha cara e vendo a tela. Os filhos de Deus estão aqui, estão no mundo, estão em todo lugar onde foram iluminados para entender essa palavra. E tem filho de Deus que ainda não foi iluminado para entender isso. Não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo, abençoado. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Voltamos a Deuteronômio. Verso 36. Desde os céus te fez ouvir sua voz para ensinar-te. Deus falava dos céus. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste suas palavras no meio do fogo. Lembra da história, Moisés? Porquanto ele amou a teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, e te sacou do Egito com sua presença e com seu grande poder. Para lançar diante de ti, Israel, nações maiores e mais poderosas do que tu. Sabe o que Deus fez? Pegou o povo de Israel e falou, vocês vão ter esta terra aqui e vão tomar todas essas nações que são muito mais fortes do que vocês. Porque eu sou o Senhor. E eu quero que seja assim. Verso 39. Para nós aqui. Aprende, pois, hoje e reflete em teu coração. Abençoado. Ainda que esse texto seja de outro pacto, mas aprende hoje aqui e reflete em teu coração que o Senhor é Deus. Aonde? Acima no céu e abaixo na terra. E não há outro. Outro o quê? Deus. Nem com letra minúscula. A não ser nós. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Finalizamos este primeiro episódio com o que Paulo menciona no Evangelho, em sua carta aos Romanos, que também é extraído do Antigo Pacto. Ainda que Paulo que falou, está falando lá de trás. Romanos 9, 6, 7, 8 e aí por diante.
Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são de fato israelitas. Opa! Aqui é tremendo. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Filho de perdição no meio. Nasci em Israel, mas estou apoiando os terroristas. Não é de Israel, nasceu lá, mas não é eleito. Verso 7. Vou ler um negócio aqui tremendo agora. Nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos. Opa, outra pancada na cabeça. Nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos, senão em Isaque será chamada a tua descendência. A Isaque não é Abraão. Abraão teve 2 filhos. Um da promessa, o outro não. Você se lembra quando Jesus esteve com os judeus, alguns judeus cabeça dura, complicados, fariseus ali, que estavam indo contra Jesus, e Jesus disse um negócio para eles não gostaram e falaram: nós somos filhos de Abraão. Lembra disso? E os judeus disseram para Jesus: tu és de Beelzebu, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse o quê? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do vosso pai, o diabo. E eram judeus. E como é que explica isso? Porque nem todos os que descendem de Israel são israelitas, e nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos. Senão, em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12, depois para você conferir. Isto é, verso 8, não são os filhos segundo a carne que são filhos de Deus. O que são filhos segundo a carne? Tem uma outra tradução bíblica que diz: não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Carne é o quê? Carne é natural. Papai e mamãe juntou, papapá teve um filhinho. Ou uma filhinha. São meus filhos. Tá bom. Seus filhos. Agora, não se sabe o que vem por aí. Senão que os que são filhos segundo a promessa são contados como descendentes. Onde é que a gente vê quem é filho e quem não é? Quem entende esta palavra? Porque a palavra da promessa é esta, e agora vem, isso está lá em Paulo. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Aqui não diz que Sara terá 2 filhos. Aqui diz que Sara terá um filho. Quem é o filho da promessa? Esse que virá dela. Aí, a carne. O Abraão não queria, mas ela insistiu tanto: vai com a minha serva, vai com a minha serva, vai. A confusão está aí até hoje. Eu não vou entrar nisso, de jeito nenhum. Verso 10. E não somente ela, a Sara, senão quando Rebeca concebeu de Isaque, nosso pai. Esse é o filho da promessa. O que a Rebeca concebeu. Mas a Rebeca teve 2. E aí? A Rebeca teve 2. Qual dos 2? Verso 11. Pois não haviam ainda nascido. Antes da fundação do mundo, não haviam ainda nascido, nem haviam feito bem nem mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse. Não pelas obras, senão por aquele que chama. A Rebeca fez o quê? Para ter um filho escolhido e outro não fez nada. E quando o Senhor anunciou para ela, de alguma forma, que ela ia ter um que ia ser mais velho, que serviria o mais moço, ela ficou bem feliz, né? Verso 12. Foi dito a ela: o povo do mais velho servirá ao povo do mais moço. O Esaú teve que sair de casa. Vocês lembram da história? Isso é história. Esaú teve que, como diz a linguagem, rapar fora. É a linguagem essa? Teve que sair, porque o filho da promessa era o
Jacó. Como está escrito, e aí é problema de Deus, amei a Jacó e odiei a Esaú. Como é que pode Deus odiar? O ódio no espírito é diferente do ódio na carne. Essa é a explicação. Isso vá para a internet. O ódio de alguém que só vive no espírito é diferente de alguém que está participando de carne e sangue. O ódio aqui da morte, raiva, raiz de amargura. Deus não tem ódio, nunca teve ódio de Esaú, em momento algum. Essa palavra ódio quer dizer separação. Fiz Esaú para nascer, viver, morrer e tchau. E o Jacó eu fiz para nascer, viver, morrer temporariamente e depois sua semente abençoada na terra. Que diremos, pois? Que há injustiça em Deus? Eu não aceito o Senhor, eu não quero saber de evangélico, nem de crente, nem de nada, porque eu não creio em Deus. Meu Deus não pode fazer um negócio desse. O seu não pode, mas o verdadeiro pode. O seu Deus eu não sei qual é. O seu pode? O nosso pode. O seu não pode. Não, o meu Deus é um Deus só do bem. Tudo que Deus faz é bom. Já ouviram essa história, né? Deus só faz o bem. O mal não vem de Deus. Não. Quem disse isso foi o Tiago. Não foi Paulo. Pois ele diz a Moisés, verso 15, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Assim que não depende de quem quer nem de quem corre, senão de Deus que manifesta misericórdia. Diga, ainda bem que eu estou aqui. Diga, ainda bem que eu fui escolhido. Por quê? Porque ainda bem que eu sou filho, eleito e grato ao Deus misericordioso. O que eu estou fazendo nessa terra? Eu estou vivendo como um eleito antes da fundação do mundo, que está aqui participando de carne e sangue. Passo por sofrimentos? Passo. Nós vamos ver isso no próxima ministração, que é o caráter de Deus para com a amada. Quem é a amada? Que os homens não se ofendam. Espírito, estamos falando de espírito. A amada igreja que ele escolheu. Lembra daquele texto que o nosso apóstolo uma vez falou e falava várias vezes, em Oséias? Chamarei aquela amada que não era amada. Quem são esses? Quem são esses? Veremos no dia 14 de julho, nesta próxima oportunidade. Diga, eu sou justo, santo, perfeito e acima de tudo, o Senhor é soberano. Você é noiva de Cristo ou é esposa de Cristo? A noiva pode acabar, né? A noiva ele pode desistir. A esposa, no caso de Deus, é sempre esposa. No caso dos homens, pode até divorciar e sumir. Não tem direito a mais nada. Mas o Senhor casou com a sua esposa e ele não vai se separar dela. Esse é um assunto para o dia 14 de julho. Até lá, tenha uma melhor semana, um melhor dia, um melhor domingo. Da sua vida. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal
você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.